Olá, biblioqueiros! Bem-vindo ao Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou a Ana, mediadora do podcast. Sou uma mulher com traços indígenas, tenho cabelos castanho escuro, com mechas loiras. Meus olhos são castanhos escuros, focada. Estou vestindo uma blusa preta e usando uma armação de óculos dourada. Agora eu estou no meu quarto e atrás de mim tem uma parede branca. E estamos aqui para mais um episódio repleto de informações. Chegou agora e não sabe exatamente o que faz o bibliotecário? Escuta o nosso primeiro episódio, que lá a gente vai explicar tudo para vocês. Mas só vai falar depois que você ouvir esse episódio, hein? Observe logo. Queridos biblioqueiros, vocês estão bom? Aqui é o Leleco, mediador do nosso biblioquê. Se vocês não sabem, eu sou um homem pardo, cabelos pretos, olhos pretos, e estou usando um moletom preto, uma bermuda caqui, que eu não sei bem o que é isso, mas me falaram que é caqui. E estou aqui com vocês para falar sobre um assunto bem importante: as eleições de 2024. Um ano de eleições para prefeito, e nós do Biblioquê fomos atrás dos candidatos para nossa área e o resultado é surpreendente, ou talvez não. É isso mesmo, Leleco. A biblioteconomia é uma profissão regulamentada e a gente precisa saber quais são as propostas dos candidatos para bibliotecas públicas, escolares e também para nós que somos profissionais da área. Para isso, nós fizemos uma análise das propostas de governo dos candidatos de algumas cidades dos membros do nosso podcast, né? Então, a gente tem aqui sobre Manaus, Florianópolis, Rio de Janeiro e Campo Grande. Pois é, por isso que eu disse que talvez não fosse surpreendente. O resultado, na verdade, o retorno que a gente teve é o que a gente vai compartilhar agora. Mas a gente não pode deixar de contar para os ouvintes quem é que vai estar conosco aqui hoje, né? Imagina deixar de apresentar o nosso grande colega que está aqui com a gente hoje, o Levi. Então, Levi, pode se apresentar e se autodescrever para a gente. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ouvir esse episódio. Bom, eu me chamo Levi, eu sou um rapaz pardo, atualmente de cabelos escuros, tenho olhos castanhos claros, algumas olheiras bem marcantes. Eu estou descamisado porque eu moro em Manaus e estamos passando por uma época bem quente na nossa cidade. Atrás de mim há uma cama e paredes de cor bege e espero contribuir bastante com os meus colegas hoje. A pergunta que não queria se falar aqui na redação do Biblioquê era: será que os candidatos a prefeito estão considerando as bibliotecas e os bibliotecários em suas propostas? Diante disso, a gente foi olhar os planos de governo para ver se e como a gente era citado. A gente aproveitou para fazer 3 perguntas para eles. A primeira é: há no seu plano de governo alguma proposta ligada às bibliotecas do município? E a segunda é: quais as suas propostas para valorização e revitalização da biblioteca pública municipal? E, por fim, a terceira era: quanto ao profissional da área da biblioteconomia, como você planeja fortalecer a aplicação da Lei Universal das Bibliotecas Escolares? É isso aí, Leleco. E pelo pouco que eu vi, eu já até imagino o que a gente vai falar sobre cada um desses planos. Mas ainda assim, eu vou perguntar de vocês: o que vocês acham que a gente conseguiu encontrar, hein? Olha, sendo bem sincero, eu acredito que a gente deve ter encontrado a mesma coisa de sempre, né? Vamos pintar a biblioteca e abrir novas bibliotecas escolares. Eu, sinceramente, nem ficaria surpresa se eu visse um negócio desses, olha. Exatamente isso, é mais do mesmo. Todas as vezes eles falam que eles vão fortalecer a cultura, eles vão incentivar a leitura, seja lá o que é que seja. Mas eles não sabem realmente o que nós, bibliotecários, fazemos, né? Isso aí. E se eu contar para vocês que até o fechamento desse roteiro, nós tínhamos respostas diretas às perguntas só em uma cidade?
Como vocês se sentiriam? A gente vai ler as respostas e falar para os nossos ouvintes o que a gente encontrou nessa nossa pesquisa. Então, vamos começar, né, por Manaus, a capital ali da maioria dos nossos membros. Até a finalização desse roteiro, a gente não tinha nenhuma resposta aos questionamentos. Mas um dos membros, que é de Manaus, o Carlos, analisou as propostas de candidatos a prefeito. E eu também ajudei nisso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente encontrou, né, nos planos de governo dos nossos candidatos de Manaus. É importante falar, gente, que na nossa pesquisa para a Prefeitura de Manaus, a gente considerou os 5 candidatos que estão no topo da pesquisa de intenção de votos. Entre eles, né, o Davi Almeida, que é o atual prefeito de Manaus, o Amon, Roberto Cidade, Capitão Alberto Neto e Marcelo Ramos. E, gente, sinceramente, eu não fiquei nada surpresa com os resultados que a gente encontrou. Porque, como o Levi falou, como o Lelega falou, foi nada além do mesmo. Vamos começar ali pelo Davi Almeida. Uma coisa muito interessante sobre o Davi Almeida foi que no plano dele de governo, que é intitulado Manaus Mais 2025 a 2028, não foi mencionado nenhum plano concreto relacionado à biblioteca, leitura e cultura. Aí, ali, né, a gente lendo o plano de governo, a gente percebeu que existem algumas propostas que vão refletir ali uma abordagem mais para a inclusão social, o desenvolvimento urbano sustentável, a ampliação de serviços públicos, de educação, né, porque todo mundo acha que a biblioteca é só para isso, só por educação, e esse tipo de coisa para melhorar a qualidade de vida em Manaus. Aí, analisando ali as propostas nesses âmbitos que eu citei, eles, na questão do âmbito da educação, eles destacou que existe uma carência significativa no atendimento à educação infantil. Então, eles colocaram uma meta de aumentar o acesso à educação infantil até 2025, já que atualmente apenas 5,84% dessa faixa etária das crianças de até 3 anos está sendo atendida na questão ali da educação, né? Então, tipo assim, beleza, alfabetização, promoção da leitura. A biblioteca, ela até pode ajudar nisso, mas a gente bem sabe que, né, a gente não é só para isso, a biblioteca não serve só para isso. E aí não tem nenhum detalhe explícito desses programas de incentivo à leitura ou ao desenvolvimento de biblioteca como ferramenta de apoio à educação. Em questão de cultura e espaços públicos, a cultura ela é abordada de forma mais abrangente, né, dentro desse eixo de desenvolvimento urbano, de inclusão social. E, de novo, não tem nada sobre biblioteca, também como espaços culturais, né? Até que a gente pode entender que as bibliotecas elas são vistas como parte de um esforço maior para oferecer oportunidades de desenvolvimento social, cultural e toda essa marmota que a gente já está cansado de ouvir, mas não há nenhum foco específico em biblioteca ou programas relacionados, né, à informação que é justamente ali, né, o nosso objeto de estudo e de trabalho. Questão de inovação e inclusão digital, ele menciona ali o investimento em inovação social e tecnológica, mas, assim, apesar da inclusão digital facilitar o acesso a acervos e recursos educacionais, de novo, não tem nada sobre bibliotecas ou profissional bibliotecário trabalhando, né, diretamente com a inclusão e tudo mais, não tem nada. O outro foi o Amor. Tem ali umas propostas relevantes relacionadas à promoção de bibliotecas, leitura, cultura, alinhadas com a ideia de inovação e inclusão social. Aí tem um pouquinho ali sobre o compromisso com a educação, desenvolvimento cultural. Gente, vocês perceberam? Eu estou no segundo candidato e é praticamente a mesma coisa. Compromisso com a educação e desenvolvimento cultural. É sempre a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Enfim, eles não pensam, talvez não sabem o que é que faz um bibliotecário. Sim, e aí de novo, em questão de melhorar os índices de alfabetização em Manaus, a biblioteca e projetos de incentivos à leitura como ferramentas, aí da cultura, inovação para garantir que os cidadãos tenham acesso às oportunidades culturais e educacionais, aí modernizar o acesso aos serviços públicos, abordagens de desenvolvimento sustentável para Manaus, incluindo a criação de manutenção de espaços que promovam atividades culturais e educativas
de repente, explicar a biblioteca, como o Levi falou, e, né, garantindo que a biblioteca e centros culturais façam parte dessa reestruturação. Aí, o terceiro candidato, o Roberto Cidade, tem propostas relacionadas de novo, cultura, biblioteca e leitura. Tipo assim, de forma indireta, né? Aí, de novo, criação de editais, seleções públicas voltadas para a difusão de cultura digital, aí que pode ali, de repente, indicar a promoção de leitura, eventos culturais, até o desenvolvimento da biblioteca comunitária, né? Ou outras formas de acesso à cultura. Aí, beleza, biblioteca cultural, aí descentralização da cultura, que é levando eventos e atrações para todas as zonas da cidade, né? Que também pode incluir incentivos a espaços de leitura e bibliotecas nas áreas periféricas e carentes, e revitalização do centro histórico, que é justamente ali promover a valorização do centro histórico, né? E cá entre nós, o centro histórico de Manaus está abandonado há tempo. Aí o outro candidato, que é o Alberto Neto, fortalecer a cultura local, incentivar a leitura e expandir o acesso às bibliotecas em Manaus. Aí ele já conhece os desafios estruturais significativos, como a falta de bibliotecas em escolas municipais. Aí aqui a gente já viu, né, a gente encontrou um dado assim, mais específico para a biblioteca, que é justamente que 30% das bibliotecas de Manaus não possuem biblioteca ou sala de leitura. E isso é tratado como um problema sério que necessita de solução urgente para melhorar a infraestrutura educacional. Então, vocês estão vendo que, até agora, esse foi o primeiro candidato que a gente viu que ele realmente citou o dado mais direto, né? O dado que está falando ali sobre justamente uma deficiência que a gente tem em Manaus, que é justamente a falta de bibliotecas. Mas eu não vi nada sobre bibliotecários nas bibliotecas. Beleza, nós temos 30% das escolas de Manaus sem biblioteca ou sala de leitura. Se você for criar uma biblioteca, você vai colocar um bibliotecário, uma pessoa que ela é bacharel em biblioteconomia, uma pessoa que tem ali o código, né? Uma pessoa mesmo, um profissional, porque é muito fácil você criar só uma biblioteca e não colocar ninguém capacitado para fazer aquele trabalho. E a gente já tem outro problema da nossa profissão, né? E também ele falou sobre o programa da Paz, que é justamente instalar equipamentos culturais, como bibliotecas, laboratório de informática e áreas de convivência em bairros de alta vulnerabilidade. Então, de repente, ele também vai criar mais espaços de leitura, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas em Manaus, nós temos os centros de convivência. E nos centros de convivência, eles possuem salas de leitura. Então, eu imagino que seja algo do tipo, né? Já existe ali na Aparecida, no Santo Antônio, eu sei que também tem na Cidade Nova. Então, imagino que seja algo assim. E o último candidato é o Marcelo Ramos, e também tem algumas propostas voltadas, de novo, para o fomento da cultura e algumas observações sobre leitura e biblioteca. Mas, mais uma vez, o documento não é tão específico em relação a esses temas. Então, é alguma coisa, tipo, a gente está lendo ali o plano de governo e a gente está tentando tirar alguma coisa. Não tem nada específico, não tem nada tão direcionado e a gente, naquela parte mais geral, a gente tenta pegar, né, o que seria pertinente do que a gente está procurando, que é justamente a nossa biblioteca e também a profissão bibliotecária. O que falar sobre esses planos? A gente vê, né, que muito se fala em cultura, mas, assim, o bibliotecário como agente cultural, ok, faz parte da nossa formação, não estamos desmerecendo isso, mas não é exclusividade do bibliotecário. O arquivista, em raras ocasiões também faz, o museólogo, pela proximidade, né, com os patrimônios materiais e imateriais também tem esse manejo da cultura. Então a gente vê que eles generalizam o profissional da informação baseado na cultura. Estamos aqui
Vamos ter biblioteca. Vamos criar a biblioteca. Que cultura. Estamos levando cultura. Mas quem você vai jogar dentro dessa biblioteca? Se você não especifica, vamos trazer profissionais bibliotecários para atuar nesses espaços, para fomentar atividades, cultura, fomentar atividades de desenvolvimento de leitura, trazer, né, a população, porque Manaus tem um déficit de bibliotecas públicas, né? Temos o quê? A pública do estado do Amazonas, a municipal, e temos a Biblioteca Genesino Braga, que é a única biblioteca pública que está localizada na Zona Leste e que quase ninguém sabe da existência dela. É assim, um choque para todo mundo quando descobre. É um déficit assim, tão grande de profissionais, de espaço, e a gente vê que os políticos não sabem muito bem o que faz um bibliotecário e não procuraram, de fato, né, em seus planos, especificar mais sobre. E também, às vezes, a impressão que eu tenho é que, tipo, foca muito. A gente vai criar sala de leitura, a gente vai criar centro de convivência que vai abordar essa questão. Beleza, é algo pertinente a criação, mas ao longo dos anos, né, tipo, todo criar é lindo, mas ao longo dos anos a gente sabe que as coisas precisam de manutenção, então não tem uma manutenção, entendeu? Eu acho que é justamente isso. Eles veem, às vezes, eles veem as bibliotecas como espaço físico, sendo que dentro do espaço físico ele precisa de uma manutenção, serviços, também do acesso à informação, tecnologia, o acervo, ele também precisa estar ali, né, sendo atualizado. E aí, beleza, criou o espaço e depois abandona. Tipo, tá, legal, criou um espaço, mas aí, depois como fica? Depois como você vai de repente, educar a população a ter acesso àquela informação? Como você vai fazer com que a informação ela esteja sempre ali atualizada, de forma que as pessoas tenham acesso àquela informação de forma eficaz, de forma eficiente? Então, isso é muito fácil você colocar, não, a gente vai criar espaços socioculturais que vão ajudar na educação, mas e depois da criação? Como vai ser? Aí já entra nisso que tu falou, tipo, qual vai ser a pessoa, quem vai ser responsável por aquilo? Quem vai cuidar daquele acervo? Quem é que vai fazer a referência para o usuário? E como vai ser cuidado daquele acervo? Então, sei lá, eu primeiro que eles não conhecem, segundo que a impressão que eu tenho é justamente essa de que eles criam às vezes e depois esquecem com o tempo, né? E aí acaba que vira coisa morta. Porque se o meu usuário tá indo ali e não tá tendo acesso a nada, nenhum tipo de informação, não tá sendo nenhum tipo de, sei lá, e eles falam, né, a educação, a alfabetização, não tá tendo nenhum tipo de não tá tendo nenhum tipo de aprendizado, não tem acesso à informação, não tem nenhum suporte para que a pessoa vai continuar indo lá. Só pra passar o tempo. E aí já, entre outras questões. Exatamente, Ana. É bem complicado isso, porque, por exemplo, aqui em Floripa, eu até tive resposta. Dos 9 candidatos que a gente tem a prefeito, só 2 têm no plano de governo a palavra biblioteca. E ainda assim, um deles é completamente descontextualizado, que ele fala de reservar os equipamentos públicos e tal, e ele coloca todos os equipamentos públicos e coloca a biblioteca também. Já o outro, que é do PSTU, Carlos Miller, ele propõe uma ampliação da rede municipal de bibliotecas e seu acervo. Bibliotecas públicas em todos os bairros. Mas, tá, como que seria isso, a gente não sabe. E a gente enviou várias perguntas, que são aquelas 3 que a gente falou mais cedo, para todos os candidatos a prefeitos daqui de Florianópolis. E a gente recebeu algumas perguntas. Por incrível que pareça, as únicas perguntas que a gente recebeu de todas as cidades que a gente enviou. Então, por exemplo, o Matheus Souza, do PMB, ele falou aqui: vamos abrir uma biblioteca em cada região da cidade, norte, sul, leste e oeste. Falou que vai mudar o endereço da biblioteca municipal para um lugar espaçoso e confortável.
Na primeira semana de governo, vamos chamar os profissionais da área da biblioteconomia para ouvirmos suas demandas e daí sim chegarmos num acordo. Ou seja, ele vai mudar a biblioteca, vai criar novas bibliotecas e vai chamar os profissionais para conversar. Então, assim, talvez a gente não tenha uma proposta concreta. O candidato Pedrão, do PP, ele respondeu o seguinte: na sua chapa de candidatos a vereadores, ele tem uma bibliotecária, que é a professora Laudeschi, a professora Márcia Kreff, e ele diz que, debatendo com ela, as propostas que ele tem são revitalização e ampliação das bibliotecas existentes, tanto no continente quanto na ilha, obrigatoriedade das escolas públicas e privadas terem uma biblioteca ativa e com um bibliotecário, e atualização do plano de carreira dos servidores do município, com a inclusão de bibliotecários e arquivistas, além do incentivo de projetos lúdicos e de contação de histórias nas bibliotecas do município, e ele vai incentivar a modernização das bibliotecas. Por incrível que pareça, para mim, foi um plano bem concreto. Ele falou exatamente o que ele queria e ele falou o que ele iria fazer. Aí, depois que a gente finalizou o nosso roteiro, a gente recebeu a resposta do candidato Marquito do PSOL. Vamos dar uma olhadinha no que ele respondeu. Ele falou que o plano dele traz diversas respostas transversais que abrangem também a importância das bibliotecas, dos livros e da literatura. A importância das bibliotecas existentes em Florianópolis, e ele cita principalmente as bibliotecas das escolas, que já tem espaços no mais diversos da cidade. Ele diz também que tem a Biblioteca Municipal Professor Barros Filhos, que precisa ser valorizada, inclusive por estar no Estreito. Para quem não conhece Florianópolis, o Estreito está no continente e Florianópolis é uma ilha, então é uma região que precisa de um apoio maior da prefeitura. Ele diz que ela precisa dessa atenção, principalmente por estar no continente, e ele falou que ele quer deixar essa infraestrutura em perfeitas condições, com manutenções constantes e ampliar constantemente o acervo de livros. E aí, na terceira pergunta, que foi da Lei 14.837/24, ele diz que os espaços só são completos com a presença e atuação dos profissionais da biblioteconomia, ou seja, bibliotecário. A gente é uma profissão regulamentada, né? E, segundo ele disse, que cada vez mais as bibliotecas escolares, ele quer que sejam vistas como utilizadas, ou seja, que não sejam só espaços de guarda de livro, mas que sejam espaços efetivos da democratização da cultura. Ele propôs também algumas propostas transversais para a cultura e que, segundo ele, inclui as bibliotecas. Ele fala de criar escolas, casas, galerias ou centros de formações e capacitação gratuitos para a comunidade em diversas regiões e bairros do município. Ele fala de garantir o direito e acesso às artes e à cultura. Aí ele fala desde a infância e tal. Ele fala também de proporcionar formas de promover a diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça, primeira infância e acessibilidade na política cultural. Isso é muito importante, é o que a gente vê muito na biblioteca hoje. E ele fala que, em parceria com a Secretaria de Educação, ele quer apoiar o projeto Escola de Porta Aberta, com funcionamento externo, nos finais de semana, e ele quer promover a ressocialização, fortalecimento comunitário e algumas outras oportunidades, apoiando a expressão cultural da comunidade escolar. Ele fala que ele quer promover ações afirmativas em arte e cultura em diversas áreas, com acesso gratuito, sempre, né, importante, e também acessível à população em todo o território do município de Florianópolis. Por fim, o que é mais importante, ele cita que o projeto de governo dele é aberto, ou seja, qualquer um pode sugerir e influir nas propostas daquilo que ele tem para Florianópolis. Eu achei, além dos que o Marquito colocou, do que o Pedrão colocou e do que os outros
colocaram no projeto de governo, porque a gente citou os dois que responderam, mas os outros dois que tinham algo no projeto de governo, eu achei bem ousado e, no fim das contas, eu achei meio que o de sempre. Afinal, para a gente que é da área, biblioteconomia não é só cultura ou educação. Biblioteconomia é conhecimento. A gente é organizador e recuperador do conhecimento. O bibliotecário ele não é aquela pessoa que guarda o conhecimento para si, pois ele é uma pessoa que propicia que as outras pessoas também produzam o seu conhecimento. E aí eu te pergunto, Levi, o que você achou das respostas? É aquela mesma questão que a gente viu aqui em Manaus. E um spoiler, não vamos ver tanto assim no Centro-Oeste, né? Não sei como está o Rio de Janeiro ainda, vamos chegar lá. Mas são questões que a gente vê e repetem as mesmas coisas, mas com palavras bonitas. Um adendo interessante que eu achei foi que, pelo menos em Florianópolis, teve a menção de trazer os bibliotecários para conversarem sobre o espaço da biblioteca municipal, né? O que é uma coisa que eu acho muito importante, porque se você vai discutir o espaço físico de uma biblioteca, você tem que ter os profissionais, porque eles vão ter a visão de onde o acervo pode ficar, o ponto ideal do serviço de referência. Se for um espaço que eles queiram dividir por seções, como é a nossa biblioteca pública, saber quais lugares adequar cada setor, né? Por exemplo, aqui na nossa temos a Gibiteca, temos o acervo de Amazoniedades. Amazoniedades? Ou Amazoniense, alguma coisa assim. Me corrijam aí quem já fez estágio na biblioteca pública. Mas é interessante essa visão. Mas ainda assim são propostas que a gente sabe que só dá para realmente acreditar quando estiverem sendo feitas. Porque senão é só palavras registradas, né? Mas que, sabendo bem como, querendo ou não, a população é, de fato não vão para cima cumprir. Cobrar, no caso, né? Cobrar, se fazer presente. Essa questão, né? A política pública, fazer as pessoas estarem mais presentes nas políticas públicas. E é claro que a gente não podia esquecer da cidade maravilhosa, né? O Rio tem 9 candidatos e nós conseguimos o contato de 7 no site do TRE. Mas nenhum deles nos respondeu até o dado momento. O que eu acho uma lástima, diga-se de passagem. Então, nós passamos ali para os planos de campanha de cada candidato para ver se tem algo a respeito de planos de melhoria nas bibliotecas públicas e municipais e também sobre a valorização do bibliotecário. Todos os que a gente conseguiu consultar, somente o Tarcísio Mota, do PSOL, fala algo sobre bibliotecas, como internet gratuita 5G para bibliotecas, ampliação do espaço das bibliotecas escolares, ampliação do horário de funcionamento das bibliotecas municipais e investimento na construção de novas bibliotecas em todas as áreas de planejamento da cidade e também a criação e implantação de caminhões bibliotecas. É semelhante aos que a gente tem ali do SESI, né? E esses caminhões eles vão circular ali pelas zonas norte e oeste da cidade. O único programa de governo que nós encontramos, mas ainda cheio de superficial, não fala nada sobre a transformação das salas de leituras das escolas em bibliotecas, ou também a gente não viu nada sobre contratação, sobre concurso de bibliotecários escolares, mas aí a gente já acha que é um início ali para a galera do Rio. E aí, Levi, o que Campo Grande manda pra gente? Bom, em Campo Grande, né, pelo site do TRE, tivemos 8 candidatos. Selecionei os 4 que me pareceram mais interessantes, né? Começando pela Camila Jara, que fala sobre a situação da rede municipal das bibliotecas das escolas, né? Mas assim, sendo esse primeiro ponto me chamou bastante atenção. Ela fala que estão defasadas, são poucas, e
somente uma tem brinquedoteca. E aí ela reforça, né, que vai ser ampliada essas bibliotecas escolares e a criação de brinquedoteca junto com elas, porém sem nenhuma menção aos bibliotecários, né? A contratação de profissionais para atuarem nesse espaço. Também fala sobre a ausência, né, a carência de Campo Grande com equipamentos de cultura. Cita o arquivo, cita a biblioteca, mas não dando muita ênfase, né, à divulgação, né? Ela fala que são equipamentos fortes e que carece, mas assim, faz menção, mas não diz se vai criar novas bibliotecas municipais, né? Ou só vai revitalizar. Ela só diz que a cidade carece desses equipamentos. E, por fim, ela traz também a criação, o incentivo de uma biblioteca virtual ou uma pinacoteca virtual. Não, de fato, não pode existir os dois ao mesmo tempo. Ela só faz menção de um ou outro. Vai caber muito do pessoal, né? Então, esse primeiro plano me chamou bastante atenção, porque ela cita a criação de espaços, novas bibliotecas escolares, né? Mas não cita bibliotecários. Em nenhum momento faz menção à contratação de pessoais para trabalhar nesse espaço. A questão da biblioteca pública também, ela só diz que a cidade carece desses equipamentos, arquivo, biblioteca, centro de convivência, mas entra muito, como posso falar isso, sem ser muito agressivo, né? Falta muito da visão, do tato do que o profissional vai fazer. Então, essa candidata ela faz bastante referência às bibliotecas escolares, ok? E a criação de um ambiente, né, ou biblioteca ou uma pinacoteca para o incentivo à cultura. Já a candidata Rose Modesto, olhei o plano dela, faz menção a incentivos culturais, ao desenvolvimento do lazer, mas em nenhum momento no plano ela cita a biblioteca. Nem cultura, nem lazer, nem educação. Em nenhum momento ela teve no seu plano essa visão. Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, porque isso realmente, quando eu vi, e eu olhei o plano de cima a baixo, eu olhei nos tópicos que geralmente encaixam, né? Educação, cultura, lazer, não tem nada assim. Ela fala sobre inclusão social e digital, mas não fala da biblioteca como um espaço, como um ambiente, né, cultural. O que vocês têm a dizer sobre isso, em equiparação a todos os outros que a gente já viu também? Eu sou suspeito para dizer, né? Porque no fim das contas, eles tratam a biblioteca como um lugar cultural, e é isso. Só que, mais do que isso, a gente é um lugar de guarda, organização e recuperação da informação. Não só para uma pessoa em si, numa universidade, numa escola, mas no geral. Então, acho que eles não têm essa noção. Então, quando vão fazer o plano de governo, eles colocam, tipo, vamos fazer a cultura, porque ler é cultura. E talvez não tenham muito o aporte, né? Ou a noção do que faz um bibliotecário. Então, é bem complicado. Eu estou vendo geralmente os planos que se referem à biblioteconomia, igual aqui em Floripa, e foi meio que completamente aleatório. Colocaram algo de biblioteca, porque biblioteca tem que ler, e é isso. É engraçado, né? Porque os outros ainda mencionaram, dos candidatos que eu selecionei para olhar o plano, ainda mencionaram, mesmo que não fosse assim o que a gente, né, imagina para gente profissional. Ela extremamente não mencionou, nem como um objeto de cultura. E isso me pegou bastante, né? Eu acho meio. Eu acho um pouco engraçado, sabe? Porque agora, né, que eu tô morando fora do Brasil, eu
para mim é quase que inevitável não comparar, entendeu? Eu não consigo não comparar a forma que a, as coisas funcionam no Brasil, necessariamente em Manaus, com a forma que as coisas acontecem aqui fora, né? Eu só posso falar da Irlanda e um pouco agora de Portugal. Mas, tipo, eu percebo como é tratado assim, porque, assim, eu realmente não curto essa ideia de colocar a biblioteca realmente numa caixinha de é cultural, 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 cultural. O que realmente é cultural é uma das coisas que a gente pode trabalhar, né? A cultura. Mas a biblioteca, como a Leco fala, ela é muito mais que isso. E eu acho interessante a forma que especificamente ela não colocou nem como cultural, porque quando a gente vai pesquisar sobre espaços, né, lugares para visitar em tal cidade, geralmente a gente vai ver pelo menos a biblioteca como um lugar para você visitar, né? E essas bibliotecas, sei lá, tipo, como a Biblioteca Britânica em Londres, né, ela tem todo um aparato, ela tem todo a questão da pesquisa acadêmica, mas ela também tem ali a parte turística. Bom, ela não colocar me deixou um pouco ofendida, na verdade. E é muito engraçado ver essa relação que as pessoas elas têm com a biblioteca em si no Brasil, para quando a gente compara com a forma que as pessoas veem fora do Brasil. Não estou falando de todos os países, porque né, não tive a experiência de todos, mas os países que eu morei, eu vi que tinha ali uma importância, entendeu? Eu vi a forma que as pessoas da Race davam importância à biblioteca, não só como espaço cultural, mas também como espaço de conhecimento, um espaço de informação. E eu acho que ainda falta um pouco disso, né? Pelo menos em Manaus. Eu ainda sinto muita falta disso. Também em outros lugares no Brasil. Então, acho que para mim é muito difícil não comparar a forma que as pessoas veem onde eu morava antes para agora, onde eu moro atualmente. E sei lá, ai gente, eu tô Vamos muito deixar. ofendida. Era mesmo. Talvez a gente sonhe um pouco mais que a nossa profissão seja reconhecida e os nossos profissionais também sejam valorizados. Por isso que a gente sempre pensa um pouquinho a mais o que acontece, né? Querendo ou não, a gente acaba comparando muito a teoria, né, o que deveria ser com o que é. E aí, quando a gente compara a teoria ali, que é maravilhosa, e a gente compara com a realidade, eu acho que até é inevitável a gente não ficar chateado, sabe? Não ficar, tipo, nossa. E aí entra essa questão, né? A teoria com a realidade, porque somos ambientes, equipamentos informacionais, como eu gosto de falar, que são vinculados muitas vezes ao poder público, né? Bibliotecas, arquivos, museus, centros de documentação. E você vê assim um espaço, uma candidata a prefeita não fazer menção alguma a um equipamento de informação, ela faz menção à criação de eventos itinerantes pela cidade, cita alguns tipos de evento, fala do teatro, do centro de artes, mas não fala de biblioteca, não fala de arquivo, não fala de museu. Eita, gente, que isso? Então, é frustrante. Para mim, que vi isso, eu fiquei frustrado. E cabe assim, né, aos nossos ouvintes, estudantes, bacharéis, bibliotecários, né, porque, querendo ou não, existe essa diferença. Os bacharéis, que são as pessoas recém-formadas, querendo vocês, jovens, né, que estão prestes a se formar ou já se formaram, para os profissionais ativos, que têm o seu registro no conselho, que pagam sua mensalidade, que devem lutar mais ativamente dentro da política para que esses espaços sejam reconhecidos, para que esses espaços sejam valorizados. Então, assim, você é um profissional, você tem que lutar pelo seu espaço. Eu quero ouvir os profissionais de Mato Grosso do Sul. Deixem seus comentários no nosso Rio, deixem seus comentários no nosso post, porque eu estou interessado na opinião de vocês sobre a realidade de vocês. Pouco se fala sobre a região do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Então, queremos saber de vocês. E tá, deixado aqui minha manifestação política, né?
Vamos continuar com os outros dois candidatos. Vamos para o Ubirajara Martins, que só faz citação de bibliotecas em 2 momentos. A citação de bibliotecas para o que eu acredito que para a gente aqui no Amazonas é o CETAM de Mato Grosso do Sul, né? Oferta curso profissionalizante para jovens. E menção de revitalização e construção das bibliotecas. Só. Não se aprofunda, não faz muito aparato, né, do que seria isso, não diz quantas bibliotecas serão construídas. E, por fim, temos o Roberto Figueiro, que o único momento que ele cita a biblioteca é na criação de bibliotecas comunitárias em comunidades indígenas e quilombolas. Isso me chamou muita atenção, porque essas bibliotecas comunitárias são basicamente bibliotecas especializadas na literatura, cultura e informações dessas próprias comunidades. Ele deixou bem especificado no plano dele, que seria um acervo voltado para literaturas e registros históricos locais dessas comunidades, né? Então eu achei isso interessante, porque ele faz menção ao que o Leleco fala, né? Estava falando até então sobre a questão da guarda e da preservação dos saberes, né, daquela comunidade, daquele povo. Eu gostei disso, mas eu achei que só pode ter bibliotecas nesses espaços, não pode ter mais bibliotecas na capital. Fica a reflexão. A impressão que eu tenho, ouvindo de novo, sempre aquela coisa muito geral. Tipo, não tem nada específico, sabe? Beleza, a gente vai criar biblioteca, quantas, com quais objetivos. Tipo, e isso me incomoda um pouco, porque eu acho que é como se fossem palavras jogadas ao vento, sabe? Muito fácil você falar, tipo, não, a gente vai fazer tal coisa. Mas como vocês vão fazer tal coisa? E também, de novo, aquele negócio que a gente já tinha comentado, em que vamos criar bibliotecas, vamos construir, vamos revitalizar, mas e os bibliotecários? Adianta você ter tantas bibliotecas e não ter profissionais, né, que são os profissionais aptos para trabalhar nesses espaços? Eu sei lá, é muito fácil você criar uma biblioteca e só colocar qualquer pessoa. Mas aí, né, biblioteca sem bibliotecário, de novo, a gente esquecida no churrasco. Biblioteca sem bibliotecário é igual padaria sem padeiro. Você tem um espaço, você tem o material, mas você não vai ter o pão. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Talvez eu seja um sonhador, mas, apesar dos pesares, eu acho que o cenário vai melhorar. A biblioteconomia, ela tá chegando no 3º milênio. O bibliotecário deixou de ser uma pessoa que cuida de livros e virou uma pessoa que cuida de informação. A gente hoje cuida literalmente de todo tipo de dado e de informação que a gente recebe. E quem sabe, né? Nas próximas eleições, os candidatos vão estar um pouco mais preparados e atentos também, né, às demandas da nossa área. Naneco, eu acho que a gente nem precisa esperar as próximas eleições, sabia? E se de repente a gente fizesse um documento coletivo com as demandas da biblioteconomia em conjunto com os nossos leitores e a gente de repente caminhasse para os candidatos como sugestão de propostas para o governo, hein? Ana do céu, vou ser bem sincero com você. Agora você mandou bem demais. Porque se a gente fizer esse documento e encaminhar, a gente vai fazer igual aquele candidato que falou que o plano dele está aberto a sugestões. Então, eu me comprometo a fazer um documento e disponibilizar o link, junto com esse episódio que a gente está gravando agora, para todos os bibliotecários e estudantes de biblioteconomia, todo mundo que ouve a gente, para poder contribuir. A gente vai deixar o documento e com as nossas propostas, as nossas opções, a gente vai deixar para todo mundo opinar. E com essa, não tem mais o que falar, né? Na verdade, eu me despeço
bem mais feliz de estar aqui com vocês e de poder fazer a parte dessa proposta de mudança em todas as cidades, não só aqui em Floripa, mas em todas as cidades que a gente pode. Valeu demais, biblioqueiros. É um prazer participar com vocês mais uma vez. Então, galera, muito bom estar aqui, explanar minhas opiniões. E assim, eu peço, né? Eu como bacharel recém-formado, né? Digo, se empenhem mais, se façam mais presente dentro das políticas, tanto os bacharéis recém-formados, quanto os alunos ainda dentro da própria graduação, quanto aos profissionais. Não esperem que só o conselho faça alguma coisa. O conselho regional representa vocês, mas vocês também têm que ajudar o conselho de vocês. Então, galera, se vêem irregularidades em qualquer espaço de bibliotecas funcionando sem bibliotecários, denunciem. Vão, lutem, porque a gente só vai começar a ser reconhecido, a nossa importância, quando a gente voltar a lutar como antigamente. Então, com essas palavras eu me despeço. Até um próximo episódio. Exatamente, Levi. Então você convida cada um de vocês fazer... desculpa. Isso aí, Levi. Então eu convido cada um de vocês a fazer ali a sua proposta, a sua sugestão para poder enviar para os candidatos. E com isso, eu me despeço de vocês, né? O Leleco que me acompanhou na mediação, a Levi também, que se disponibilizou a participar do podcast, e também a de você que está escutando a gente agora. Então, muito obrigada pela atenção, gente. Também quero agradecer a FIC pelo apoio e ao Cabom pela divulgação. Não esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais, hein? Tô de olho. É isso, gente. Tchau! Oi, gente! Só passando para dizer para vocês que esse episódio foi produzido pelo Biblioquê Podcast, foi roteirizado por Leleco e Sani, mediado por Leleco e Ana, e editado por Vitor Hugo.